Sextou com a criativa! Parou tudo. Que hoje quem apresenta a live sou eu. Vamos dar uma folga pro professor, que tá sempre aqui moderando tudo, e hoje é comigo. Pô, você quer roubar Bom, meu negócio aí, cara? Quer roubar meu emprego na quarentena? tô roubando. Já roubei, na verdade, né? Já perdeu. Boa noite, pessoal. Um prazer aí ter todos os espectadores aí nesse sextou com a criativa, né? Já que a gente não pode ir até o bar, a gente traz o bar até a gente. Então, já está aberto aqui. Saúde, saúde a todos. Então, né, dando início aí, eu queria, né, o Sextou com a Criativa é uma coprodução aí da Criativa com a Anestesia Animal, né? É a nossa sexta live aí da Criativa e o 19º episódio do Anestflix, né? Programa disponível aí que vai ficar no YouTube e também no podcast do Anestflix da Anestesia Animal. Queria agradecer aí, fazer um agradecimento especial para a Fernanda, que é a diretora aí do programa, para o Lucas, da Anestesia Animal, que é o nosso editor, né? E hoje, para a Chica, que é a nova participante aí da nossa live de hoje. Apesar de não ser uma live que a gente vai falar de gatos, muito pelo contrário, né? Foi um tema muito pedido aí pelos ouvintes, para o pessoal que tem participado aí das lives do Sextou, né? Que é ativo em cavalos, né? Então vamos falar um pouco aí, dar um pouquinho de espaço para os grandes aí, né? E vamos conversar um pouquinho aí sobre os equinos. Bom, como o professor ele sempre está apresentando as pessoas, hoje é a vez dele ser apresentado, né? Então, professor Villani, queria, antes de te apresentar, agradecer, né, por todo esses outros programas que você tem mediado aqui com a Criativa, com o Lucas aqui da Anestesia Animal, né? E é um prazer ter você aqui agora, né? Não moderando, mas participando aí como participante aí da nossa live. Então, o professor Villani, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela UFPR, mestrado em Ciências Veterinárias pela UFPR e o doutorado em Ciências da Saúde pela PUC Paraná. É professor de Anestesiologia Veterinária da UFPR e coordenador do Laboratório de Anestesia e Analgesia Veterinária da UFPR. Professor, a palavra é toda sua. Boa noite, Gui. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, né, por roubar meu espaço aí, por roubar minha atividade de moderação. Eu posso dizer que eu estou muito mais tranquilo hoje aqui, respondendo perguntas e falando tecnicamente sobre anestesia do que mediando, né? Quando a gente fala da nossa praia é muito mais fácil, né? Então, para mim, um dia é muito mais tranquilo. Acho que até posso beber uma cervejinha a mais hoje. Mas obrigado, pessoal, todo mundo que tá presente aí. É um tema que não interessa a todos os anestesistas, de maneira geral, né? Porque muita gente trabalha exclusivamente com cães e gatos, mas muita gente realmente estava interessada, pediu para a gente falar de com cavalos. Então, acho que é uma oportunidade. Obrigado, Gui. Obrigado pelo convite de meio que obrigatório, né? Mas desde o começo, né? Convite por deixar eu apresentar todos os programas até aqui. Para mim foi um prazer. E vamos lá, e o pessoal que eles querem que continue mediando, né? Você e o Gui. Tomara que você vá bem aí, o pessoal queira você, Gui. Vamos ver, não sei se eu consigo ganhar essa, hein? Mas vamos tentar, vamos fazer o melhor aí para conseguir Ô, Gui, me conta deixar aí, aí uma conversa legal. que cerveja você tá tomando aí? Cara, eu peguei uma cerveja da Body Brown, né? Como sempre, fregueses assíduos da Body Brown, né? Chama Fruta Vapor. É uma cerveja belga, né? Com sirope de liede. É um
como se fosse uma geleia de frutas. Então ela é bem frutada, é bem boa. Eu nunca tinha tomado, mas é bem boa, é uma cerveja bem leve, dá para passar o dia tomando se quiser aí. Bem gostosa, super indico. Fruta a vapor. Legal. E Eu você, tá com qual aí? tô com uma cacauípa. Tô com 2 litros aqui. Acho que E eu tô, vai dar boa a noite hoje. É eu uma tô IPA, né? perdendo. Com bastante cacau. É um Uhum. sabor bem tipo um chocolate, assim. Sim, não, eu E tô perdendo, eu tô com 1 litro boa. só. É, então, mas você tem que beber pouco hoje mesmo. Hoje não dá. Então a gente vai devagarzinho. Bom, gente, então queria agradecer aí a audiência, a todo mundo que está participando aí com a Criativa, né, com o professor Villani, Anestesia Animal, de todas essas nossas lives. E quem tiver pergunta, né, é só deixar ali no chat ali do YouTube, que daí a Fernanda ela vai selecionando as perguntas, vai mandando para a gente aí e a gente vai conversando durante a live. Beleza, Espero gente? que esteja todo mundo aí também tomando uma cervejinha, ou Sim, vinho, com ou certeza. alguma coisa, mas que entre na onda com a gente aqui para ter uma sexta-feira descontraída e bem gostosa, né? Bem agradável. Sim. Hoje eu E posso. se não, e se não bebe nada, pode tomar um suco, tomar uma água, um refrigerante, tranquilo. Isso aí, mas descontrair com a gente aqui. Hoje eu posso falar mais besteira, eu tô mais tranquilo, vou ficar. Você tá tranquilo, eu tô nervoso, assim não É vai. isso aí, você vê como que é bom, cara. Bom, gente, então vamos lá, né? Falar um pouquinho aí de anestesia de equinos, né? Então, anestesiar cavalo, gente, é sempre um desafio muito grande, né? Porque é um animal extremamente grande, pesado, né? Tem um comportamento, né? Dependendo do cavalo, tem um comportamento extremamente difícil e algumas particularidades anatômicas aí, né? E também, por muitas vezes, né, pela clínica que ele apresenta, porque ele vai acabar chegando para a gente, né? Às vezes vem de um lugar longe, transporte no caminhão, ele já chega aí com um quadro clínico bem grave, né? Ele já chega aí numa situação clínica complicado, né? E se a gente comparar aí o índice de mortalidade, né, na anestesia equina, com anestesia de pequenos animais, a mortalidade na anestesia, né, em procedimentos anestésicos cirúrgicos aí dos equinos, ela é muito mais alta, né? Em média, né, normalmente em cavalos, né, uma morte para cada 100 anestesias, né? Diferentemente de pequenos, que é uma para 900, né? É uma taxa de mortalidade bem elevada, né? Isso falando em procedimentos dentro do centro cirúrgico, né? Porém, muitos animais, né, gente, a gente não consegue encaminhar para um hospital veterinário, né, para um centro de referência, algum lugar que tenha uma estrutura, né, aí para operar um animal desse porte. E muitos procedimentos a gente acaba fazendo a campo, né? Não tem como fugir disso. E na anestesia a campo, que tipo de anestesia que a gente faz? Ativa, né? Então, como a gente não consegue levar um sistema de oxigênio, um aparelho de anestesia, tudo a campo, né? Então a gente faz ativa, né? A gente tem que fazer uma anestesia intravenosa total. E são procedimentos, apesar de não serem procedimentos muito cruentos, né, procedimentos muito invasivos, é um protocolo que traz uma segurança para a gente fazer a campo, né? Ótimo. Então, por que a gente não traz, né, essa anestesia intravenosa total, né, para dentro do centro cirúrgico, né? Porque se a campo ele funciona bem, por que a gente não leva isso para dentro do centro cirúrgico, utilizando fármacos aí que comprovadamente, né, promovem uma estabilidade hemodinâmica muito boa, né, como por exemplo o Propofol, e coloca isso, né, em prática aí na rotina anestésica dos equinos também. Eu vou confessar que a primeira vez, né, desde da minha faculdade, né, na residência que eu fiz em Umuarama, eu sempre anestesiei muito animal a campo,
né? Durante minha graduação, o centro cirúrgico ainda não estava pronto, então os procedimentos, né, eram feitos todos a campo. E anestesia intravenosa para todos, né? E quando eu, né, inaugurou o centro cirúrgico, que começou a ter procedimentos aí mais invasivos, né? A grande maioria aí das anestesias em grandes animais em centro cirúrgico é feito na inalatória, né? Que tem bastante estudo, bastante coisa mostrando, né? Então, sempre foi feito na inalatória, né? E quando eu vim para Curitiba para fazer a minha residência aqui, né, eu caí com uma certa pessoa que quase não gostava de usar propofol, né? Nunca tinha feito uma anestesia intravenosa com propofol em pequenos, quem dirá em grandes, né? E a primeira vez estava começando né, eles estavam começando a trabalhar a equipe ali de anestésio da Federal com a infusão de propo em equinos, né? E a primeira vez que eu fui acompanhar, eu falei, gente, esse negócio não vai dar muito certo, não. Né? Confesso. Daí pegaram lá o pequeno frasco, né, de 500 ml de fluido, esvaziaram tudo, puxaram o propofol para dentro do frasco e colocaram na bomba de infusão para fazer. A hora que eu vi, né, o início da infusão, 400 ml hora. Eu falei, é um negócio meio estranho. E daí, né, mais acompanhando o procedimento aí, foi super tranquilo, o animal ficou super estável, né, apesar de nunca ter visto, né, a monitoração do plano anestésico, tudo, tem algumas diferenças aí que a gente vai conversar aí no decorrer da live, né, mas me impressionou para positivo, né, para positivamente, né, então é aí bem legal e é uma coisa que a gente pode trazer aí, né, quem está em hospital de equinos para a rotina tranquilamente, né. E aproveitando, né, o gancho aí, falando da anestesia a campo, que é feita entre a anestesia intravenosa total, né, a campo e no centro cirúrgico, professor, a ativa, né, ela sempre foi, né, como eu falei, extensamente utilizada, né, em cavalo. Mas qual que é a semelhança aí dessa ativa, né, com o EGG ou o triple drip, né, o triple drip, com aquela realizada com propofol no centro cirúrgico? Pois é, Gui. É bem isso, né? Tem que entender que ativa é a técnica mais extensamente utilizada no cavalo, né? Para promover inconsciência. Então, é feito muito comumente a campo o EGG, né? Ou EGG ketamina, ou então o triple drip, que é EGG, ketamina e um alfa-2 agonista. Normalmente a xilazina, né? A xilazina vai muito bem no cavalo, diferente do cão, né? Ela tem um resultado bem legal no cavalo. Essa anestesia a campo com EGG, com o triple drip, ela é muito tranquila, né? De uma maneira geral, até é muito gostoso fazer, né? Como é gostoso fazer anestesia a campo, como é gostoso derrubar um cavalo a campo, e a recuperação dele é muito mais tranquila, né? E é isso que acontece. E parece que não dá muito problema, né? Raramente a gente tem problemas anestesiando o cavalo a campo com essa técnica, porque é uma técnica segura. Ela assim, ó, ela usa o EGG, que é um relaxante muscular, né? De ação central, ela usa a anestesia dissociativa com a ketamina, porque na dose que nós usamos a ketamina, ela faz dissociação, e ela usa o alfa-2 agonista, que vai fazer relaxamento muscular, que vai aumentar o relaxamento muscular, que o EGG já faz, né? Mas é o componente analgésico do protocolo, além de potencializar muito o EGG e a ketamina. O que acontece? Tranquilo e que a gente dificilmente tem problemas, nós vamos encontrar principalmente dois tipos de problemas nessa anestesia a campo. Primeiro, o paciente normalmente ele fica hipóxico, né, nessa anestesia.
A gente não percebe muito isso porque, como o paciente não recebe nada de oxigênio, então frequentemente na anestesia campo o paciente não recebe nada de oxigênio, ele precisa melhorar aquela amplitude respiratória dele para vencer, né, a compressão que tem todo o peso dele na respiração. Mas o fato dele não de estar lá respirando oxigênio 21% faz com que ele não desenvolva shunt, né, não tenha shunt pulmonar. Então, ele pode ficar um pouco hipóxico, mas normalmente a taxa ventilatória dele não está legal e ele não tem shunt. Então, essa hipóxia nunca é extremamente exagerada. Outro problema é que, como é uma anestesia dissociativa, a anestesia dissociativa causa estresse, né? Estresse no cavalo é um problema sério. E essa anestesia dissociativa ela pode fazer com que a recuperação não seja agradável. E aí, por isso, nós temos um ponto, né? E esse ponto é 60 minutos. Até 60 minutos do cavalo no chão, com o triple drip, a recuperação tende a ser muito tranquila e muito gostosa. A partir de 60 minutos, o cavalo vai acordar bem estressado, bastante atáxico, tanto pela ketamina, quanto pela GG, quanto pela xilazina, e aí a recuperação não é tão gostosa. Então, apesar dessa anestesia a campo ser bem interessante, ela está limitada a procedimentos curtos. Aí, procedimentos longos, a gente tem mais problema, tá? E, além disso, o EGG, ele pode fazer muita hipotensão, né? Então, também, quando a gente passa a fazer uma anestesia mais longa, a gente tende a ter um cavalo mais hipotenso, que normalmente não acontece tão frequentemente assim durante essa anestesia. Mas, basicamente, se eu for comparar uma com a outra, o que eu posso dizer é que a anestesia intravenosa a campo, a gente mantém o paciente num plano anestésico muito mais superficial do que aquela que a gente mantém com ativa no centro cirúrgico ou até com a inalatória. Em que o plano é basicamente isso. Ativa a campo, a gente está o cavalo numa sedação profunda, né? Talvez nem a gente nem possa chamar de anestesia. A maioria das vezes o cavalo está numa sedação profunda, né? Tanto que muitas vezes a gente faz também procedimentos de contenção para evitar acidentes. Não é que ele vá se mexer, mas ele pode se mexer, então a gente ajuda lá amarrando uma corda na pata, né, fazendo uma peia para dar uma sustentação, já que o interessante é manter o cavalo num plano mais superficial. Às vezes a gente até aceita um leve nistagmo para esse paciente, né? Justamente para não aprofundar, para não fazer hipotensão e muita depressão respiratória. No centro cirúrgico não dá para manter, né? No centro cirúrgico não dá para manter nesse plano. No centro cirúrgico tem que manter mais profundo, porque daí o risco de um cavalo despertar no centro cirúrgico é maior. Então, normalmente, o cavalo está num plano mais profundo, num plano de anestesia mesmo, né? Quer dizer, normalmente não. 100% das vezes o cavalo vai estar num plano de anestesia no centro cirúrgico. E aí a gente tem que é, levar esse cavalo para um plano mais profundo. Mas a ideia de se fazer anestesia intravenosa no centro cirúrgico, ela vem justamente disso, dessa capacidade de recuperação anestésica, porque é muito mais tranquilo acordar um cavalo quando ele foi anestesiado com TIVA do que acordar um cavalo quando ele foi anestesiado com inalatória, já que a inalatória também causa esse estresse no paciente, né? E aí, na realidade que nós temos na maioria das salas cirúrgicas de cavalos no Brasil, a gente não tem uns sistemas tão evoluídos assim de recuperação do paciente, né? Com aqueles amortecedores no chão, principalmente, né? Em que evita acidente. E é muito comum no Brasil a gente levantar o cavalo com pessoas presentes dentro da sala, né? E aí mais chances de acidentes quando a gente faz com inalatória do que a gente faz com ativa, né? Então, mas basicamente acho que a resposta da pergunta, a grande diferença é o plano anestésico que a gente mantém. Sim. Tanto que um dos parâmetros que a gente usa, né, que acaba usando da profundidade anestésica do animal a campo, é se ele se mexe ou não, né? É verdade. Muitas vezes, né? Porque ele tá lá, tá em plano, não faz nistagmo nada, mas começa a mexer um membro, né? Então a gente acaba, é um animal que realmente, né, ele fica extremamente superficial, né? Então,
A gente não pode deixar isso no centro cirúrgico, né? Não tem como. Imagina um animal se mexendo em cima de uma mesa, né? Não deve ser nada agradável, né? Você já aconteceu com você isso? Animal mexer na mesa? É, Já. de acordar mesmo, despertar na De mesa? acordar mesmo. Aham. É terrível, cara. Terrível. Parece É horrível. falar É. que soltou. Se eu não me engano, era um criptorquida que eu tava anestesiando. E eu não sei, distração minha, né? Acabou o ISO do vaporizador, eu não vi, Caramba. né? Conversando e junto, né? Era a faculdade, conversando com o pessoal. Tanto que a hora que ele se mexeu, aqueles suportes dos membros soltou, Sim, normalmente solta. né? Então ele esticou e começou a pedalar e soltou e o professor com a mão dentro da cavidade, procurando o testículo que estava lá dentro, e o Meu cavalo Deus. mexendo, e nessa hora ninguém acha ketamina, né? Isso é uma coisa Então, importante, né? Essa ketamina do cagaço aí, né? Ela tem que estar na mão sempre, né? Não dá tem para que mais estar esconder. grudadinha na torneira de 3 vias Tem ali que estar já. pronta, né? Porque Exato. apesar de que com a experiência a gente não tem mais tanto problema disso, né? É. Mas é muito assustador, né? É muito assustador. Nossa, meu Deus do céu, não É. desejo isso para ninguém, meu Deus. Não, não mesmo. Dá um belo de um susto. E depois você leva um monte de xingão, né? É. Aconteceu uma vez comigo, eu já era professor, né? Mas fazendo inalatório, a gente não fazia ainda ativa com propofol naquela época, né? Mas a cirurgia foi muito tranquila, o cavalo estava muito bem a cirurgia inteira. E aquele negócio, né? Finalzinho da cirurgia e tal, o cavalo começou a aumentar um pouquinho a pressão. E a residente me falou assim, professor, tá aumentando a pressão, né? Vamos fazer alguma coisa e tal. Eu falei, não, tá super bem, tá acabando a cirurgia. A gente já tinha colocado na talha o cavalo, porque tava só no finalzinho, assim, o cirurgião precisava só terminar um retoque ali, mas a gente já estava preparado na talha. Aham. E aí o cavalo despertou, cara. E aí, por sorte, Meu. ele tava na talha, ele tava com as patas Uhum. amarradas na talha. A talha começou a fazer barulho, barulho, barulho de bater, né? O cavalo começa a pedalar ali, né? Ele tá correndo uma prova praticamente ali, né? Sim. Galopando deitado, né? Mas Aham. é assustador. E aí não tem, segurar e ketamina, né? É isso que a gente tem que Segurar e fazer. ketamina, não tem muito. E daí volta o bicho para a mesa de novo. Bem E isso. assim vai. Né? Só acaba atrasando mais. É. Mas é isso aí. E antes da gente começar a falar das técnicas, né, aí que a gente usa na nativa, né, falar um pouquinho de custo, né, que é a principal crítica aí que a gente tem do Propofol, né, que fazer uma anestesia com o Propofol acaba saindo muito mais caro do que uma anestesia inalatória, né? Qual é o custo, né, dessa ativa para uma cirurgia de equinos, né? É mais caro, né? Então a gente tem que entender que é uma anestesia mais cara, que a gente não pode fazer em todas as situações, para todos os pacientes, por conta disso, né? A gente vai eleger um pouco quais os pacientes que a gente vai trabalhar para fazer ativa. No meu caso, como eu estou dentro de um hospital escola, eu tenho um pouco mais possibilidade de fazer essa anestesia sem ter uma preocupação muito grande com o custo, né? Então, aquilo que eu faço na minha rotina talvez não seja aplicável a todas as rotinas de centro cirúrgico de cavalo no Brasil. Mas é o seguinte, é, eu, eu fiz uns cálculos aqui para a gente entender mais ou menos qual é esse custo, e vamos fazer ele comparativo a anestesia inalatória, né? Comparar a anestesia inalatória quanto que a gente vai gastar. Então, Uhum. vamos pensar que a medicação pré-anestésica, a indução e a infusão analgésica que a gente vai fazer é a mesma, tanto se eu fosse fazer inalatória como fazer ativa, tá? Então, eu não estou fazendo inalatória pura, eu estou fazendo inalatória com infusões. Normalmente, a nossa rotina, o dia a dia, tá? O mais comum a gente fazer é infusão de lidocaína, eu faço em todos os cavalos eu faço infusão de lidocaína, infusão de ketamina, porque ele ajuda muito a controlar a dor pós-operatória, e Uhum. infusão de dexmedetomidina, que é um excelente analgésico transoperatório e ele reduz muito o consumo do anestésico, tanto do ISO quanto do Propofol, né? Então, normalmente a gente faz isso aí.
E aí varia, né? Ou se eu vou fazer Propofol, ou se eu vou fazer isofurano, ou às vezes eu faço os dois, Propofol e isofurano, um pouquinho de cada, né? Uhum. O que acontece? Vamos pensar um cavalo de 500 quilos, tá? Um cavalo de 500 quilos, cavalo grande, né? Um cavalo, normalmente a gente não tem... Nossa rotina não é sempre de cavalo de 500 quilos, né? Mas 500 quilos talvez um cavalo legal para a gente fazer as contas, porque é mais fácil. Então, lá, se Exato, eu for número manter um redondo, né? cavalo... Mais tranquilo. Exatamente. Se eu for manter um cavalo de 500 quilos anestesia inalatória, eu vou ter que fazer um volume de oxigênio de 5 litros por minuto. É o mesmo oxigênio que eu vou gastar na ativa, não vai ter diferença ali, né? Mas com esses 5 litros por minuto de fluxo, eu vou consumir para um cavalo, então, né, agora independente do peso, né, estou jogando um fluxo de 500 litros, para fazer uma concentração de isofurano de 2%, eu vou gastar por hora de cirurgia 40 ml de isofurano, tá? Uhum. Deixa eu até puxar aqui minhas contas para ver se é isso mesmo. Eu vou gastar 30 ml de isofurano. É isso que eu vou Certo. gastar. 30 ml, um terço de frasco por hora de cirurgia, Uhum. tá? Isso então vai dar um custo em torno de R$ 40 por hora, tá? Com Sim. o isofurano. Em torno de R$ 40 por hora é o que a gente vai gastar. Então é um custo baixo. R$ 40 por Sim. hora para anestesiar um cavalo é um custo baixo, e o isofurano tem essa vantagem, né? De ter um custo mais baixo. Eu não vou fazer a conta aí do desperdício, porque existe um desperdício de isofurano, né? A gente tem um desperdício de isofurano para colocar o isofurano no frasco no vaporizador. Normalmente a gente perde um pouquinho de ISO ali, tanto porque às vezes extravasa um pouco, como a evaporação do frasco de ISO no ato de colocar ali no vaporizador, a gente tem um pouco de perda. E principalmente no caso do ISO, a gente tem uma perda para poluir todo o circuito anestésico com o isofurano, né? Então a gente gasta o ISO para encher aquele circuito, tá? Mas, de Uhum. uma maneira geral, vamos fazer essa conta aí de R$ 40 por hora de isofurano que a gente gasta. Nisso, nós precisamos acrescentar o gasto com dobutamina, né? Porque frequentemente na anestesia do cavalo ele fica hipotenso, a gente precisa tratar essa hipotensão com dobutamina, tá? Na Uhum. nossa rotina lá no hospital, 80% das vezes que a gente vai fazer anestesia inalatória, a gente tem que acabar entrando com a infusão de dobutamina. Dobutamina, R$ 25, né? Que custa um frasco? Por aí, né? Por aí. Por Faz, aí, 25 faz tempo que eu reais. não. Faz tempo que eu não compro do Buto, eu não É. sei. Tô meio Mas por acho que é fora. isso. É. Acho que é em torno de 25 Mas reais. é 20, Então, R$ 25. vamos pensar que numa hora de cirurgia eu vou gastar R$ 65 de anestesia entre isofurano e dobutamina no cavalo, tá? Que é um custo, de novo, né? Mesmo com esse valor do butamina, o custo ainda fica baixo. Se eu vou pegar esse mesmo cavalo e for anestesiar com Propofol, né? For fazer a manutenção com Propofol, eu vou gastar em torno de 15 frascos de Propofol por hora para um cavalo de 500 quilos, tá? Estou contando aí uma taxa de infusão de 0,1 miligrama quilo minuto de Propofol, tá? Tô contando isso aí. Essa taxa de infusão, ela meio que varia, né? Às vezes a gente começa um pouquinho mais e termina com menos que isso. E 0,1, que é mais ou menos uma taxa média aí para fazer com 2 microgramas quilo hora de Dex, 2 miligramas quilo hora de Lido e 0,6 de Queta, né? Então, mais ou menos 0,1. 15 frascos de Propofol por hora para isso aí. Agora, gente, esses 15 frascos de Propofol por hora, a gente tem que ver quanto a gente vai pagar o frasco do Propofol, né? Porque na nossa realidade, a gente tem pago o Propofol em preços muito variados, né? A gente que tem Uhum. todos os grupos dos cursos, principalmente dos avançados, né, que a gente conversa muito, a gente tem todos os cursos com conversa sobre custos, né, sobre o preço que o pessoal tá pagando no Propofol. A gente viu, né, nos últimos meses ali, talvez nos últimos 2 meses, o pessoal falando de preços de Propofol variando de R$ 6 a ampola até R$ 32 a ampola, né? Uhum. É uma variação de custo muito, muito grande, né? Então, assim, ó, quem paga R$ 32 a ampola não tem chance nenhuma de fazer tiro em cavalo, né? Exatamente. Sem chance. Extremamente caro, né?
Quem falou de 32 foi o Jorge, lá de Marabá, né, no Pará. Aham. Não tem como fazer, né? Fica um custo realmente inviável para a gente fazer isso. Se você paga R$ 6 a ampola, agora, nesse momento, né, do coronavírus, tá difícil a gente encontrar por R$ 6 a ampola, né? Mas tem uma marca que a gente normalmente paga um valor parecido com isso. Mas aí sai R$ 90 por hora de Propofol. Então, e o Propofol, raramente a gente precisa usar dobutamina, né? Em pouquíssimos Uhum. casos precisa usar dobutamina. Então, 65 para R$ 90. Não é um valor tão discrepante assim. Agora, se for pagar R$ 10 a ampola, tá? Para cavalo não tem jeito. A gente tem que utilizar o Propofol mais barato que for achar mesmo. Senão fica inviável fazer anestesia. Se for pagar R$ 10 a ampola, aí ele fica em torno de 150 por hora, 2 vezes e meia mais cara do que fazer com isofurano, tá? Então, por aí, né? Por isso que a gente não consegue fazer em todos os cavalos, tá? E Uhum. agora, uma coisa importante é o seguinte, e aí eu falo para todo mundo, né? Talvez o fator mais importante que a gente tem quando vai fazer uma anestesia, e quem é um empreendedor da anestesia, né, que tem que fazer as compras e tudo mais, é saber comprar, né? Saber comprar, saber achar quando tem um valor legal e comprar em grande volume para conseguir um desconto melhor, para conseguir melhores prazos de pagamento. Talvez aquela compra em grandes volumes associada a outros colegas, né, para conseguir valor melhor. O problema é que se a gente vai comprar uma caixa de Propofol, a gente vai pagar caro, não tem jeito, né? A gente nunca vai comprar uma caixa de Propofol para anestesiar cavalo, né? Isso é impossível. Você vai Sim. comprar muito mais do que isso, né? Bem mais do que uma caixa, né? Mas tem que saber comprar. Aí, quando você paga o Propofol menos do que R$ 10 a ampola, eu acho que ele é viável. E certamente, você investir mais numa anestesia, que anestesia a cavalo custa caro, não tem jeito. Mas você investir mais numa anestesia para aqueles procedimentos mais estressantes, mais complicados, cavalos com um valor financeiro mais alto, ou cavalos com comorbidades mais sérias, aí é possível utilizar, tá? Sim. Só que o que a gente está falando tem muita variação de preço, né? Tem muita variação. De repente a gente consegue achar. Eu já cheguei a pagar R$ 2,50 a ampola do Propofol. 2,40 foi o preço mais barato que eu já paguei até hoje. 2,40 a ampola de Propofol. Mas a gente já chegou a pagar 17, R$ 18 a ampola de Propofol, né? Uhum. Então a variação de preço é muito grande, tá? Ultimamente a gente vai pensar assim, pagar entre R$ 6 e R$ 12 a ampola. Quem está pagando mais que isso, eu acho que tem que dar uma revisada nas suas compras. Senão fica inviável, não dá mesmo para fazer, fica muito caro. Sim. Muita oscilação de preço, né? Eu vejo aí quando vou cotar as coisas para os cursos todos, né? As medicações em geral, né? Elas estão tendo uma oscilação de preço muito grande, né? Então Eu, tem que. eu tô vendo no chat aqui, só para complementar aqui, né? O pessoal tá comentando o preço que tem pago no Propofol, né? O Alberto Uhum. falou que lá no Espírito Santo, R$ 20 a ampola, então bem caro, né? É, o Vitor falou em Minas Gerais, R$ 15 a O ampola Rodrigo 11. R$ 15 da Cristália, né? Uhum. Outras marcas, ele falou que volta de R$ 7, R$ 8. Aí fica viável. Rodrigo 11, né? Já está no limite ali. O Maicon falou de R$ 12 a ampola de Propofol, né? Você vê, a gente tem muita variação de preço, né? E é claro que é regional essa variação de preço, mas é muito relação entre o profissional, o hospital, o CNPJ, com a distribuidora, né? As Uhum. distribuidoras elas têm variação de preço muito grande dependendo do cliente, né? Clientes maiores pagam mais barato, clientes menores pagam mais caro, né? Sim. E então é isso que a gente tem que tomar atenção, né? Porque às vezes vale a pena investir e fazer uma compra, principalmente quem trabalha com cavalo, né? Vale a pena investir, fazer uma compra num grande volume de Propofol para diminuir esse custo aí. Sim, com certeza. Daí, professor, aproveitando o gancho, né, que o senhor falou que na nativa, né, a gente não tem o uso de dobuta e na inalatória a gente tem.
né? Qual que vai ser as outras vantagens, né, aí que a gente tem em usar a infusão de propo em cavalos, né? E qual que vai ser a diferença aí, né, entre o propofol e a inalatória com ISO? Vamos lá. É, são anestesias completamente diferentes, né? Uhum. Não, sim, a pessoa que está acostumada a anestesiar cavalo com isoflurano vê a gente fazendo uma ativa com propofol e acha que a gente é maluco, né? Eles não conseguem Sim. acreditar que a gente faz aquilo. Mas é só ele assistir uma que ele passa a acreditar, né? Ele vê uma e fala assim, pô, eu não faria. Muita gente fala assim, eu não faria. Mas que ficou bom, ficou bom. Né? Então, Exato. é mais ou menos nessa situação. Uhum. Basicamente, né, esse eu não faria e esse medo é porque o cavalo, quando a gente faz ativa com propofol, ele fica piscando, né? Uhum. Então ele mantém reflexo palpebral. E aí, se ele tivesse naquela situação, eu vendo aquele plano anestésico com propofol e fosse inalatória, a gente nunca ia manter. Com certeza ia fazer já um bolo de ketamina para esse cavalo, não ia deixar daquele jeito. Porque ele Sim, com pisca certeza. e pisca muito, né? O que o cavalo não pode fazer é ter movimentação do globo ocular. Nem movimentação do globo, nem fazer nistagmo, né? Aí ele está num plano superficial. Mas enquanto ele está com o olho rotacionado e piscando, é esse plano que a gente mantém, que é um plano que seria extremamente superficial, o cavalo quase pedalando na inalatória. Por isso que é uma questão de costume, e aí as pessoas têm que realmente se adaptar, né, para que não ficar achando que aquilo tudo é uma loucura. Depois que você começa a ver 2, 3, 4 ativas assim, você cria coragem e resolve fazer, né, porque vê as suas vantagens. Eu acho assim, ó, apesar do custo mais alto da ativa com relação à inalatória, a gente tem vantagens importantes. Primeiro, é que a gente não precisa fazer dobutamina porque o cavalo frequentemente não tem hipotensão, né? Então, Uhum. na grande maioria das vezes, a gente tem cavalos com plano anestésico legal e a pressão tá lá, sistólica de 120, 130, que seria uma pressão sistólica fisiológica no cavalo, né? E fica Uhum. muito, muito tranquilo. Raramente a gente tem hipotensão. E se o cavalo apresenta hipotensão, normalmente ele tem hipotensão por comorbidades, né? E essa hipotensão a gente consegue resolver muito rápido, né? Ou a gente dá uma superficializada no cavalo, ou a gente faz um cheirinho de dobutamina, no máximo 5 minutos, e o cavalo já aumenta a pressão e assim permanece depois. Então, Uhum. acho que o grande ponto é esse: o cavalo não fazer hipotensão, a gente não tem sustos. Nessa história de hipotensão, eu não abordei ali nos custos, né, quando a gente está falando de custos, mas é claro que a gente não faz só glutamina, né? A gente normalmente aumenta a taxa de fluido e gasta mais fluido também com inalatória do que com ativa. Normalmente na ativa a gente dá até uma reduzida no fluido, né? Já que a pressão está tão alta assim, a gente dá uma Uhum. reduzida no fluido para que ela não contribua, né, para uma pressão mais alta, tá? Eu acho que além dessa capacidade de fazer hipotensão, uma grande vantagem é a recuperação, né? Recuperação muito tranquila com a ativa, né? O cavalo não está estressado, a gente não precisa recedar o cavalo no pós, né? Aquele negócio que inalatória, frequentemente, a gente vai lá e faz uma dose de uma xilazina, uma deto, né? Para o cavalo levantar mais tranquilo. Com o propofol, o cavalo levanta muito mais tranquilo. Frequentemente, na primeira tentativa, ele já levanta, né? Sem ataxia. Eu acho que, de uma maneira geral, uma recuperação mais tranquila, com menos chance de acontecer acidentes, né? Aqueles acidentes que às vezes acontecem, do cavalo cair, do cavalo se machucar, às vezes até fazer uma fratura ou prejudicar ali a ferida cirúrgica, né? Isso é muito mais tranquilo com o propofol, normalmente a gente não observa. Tá? O... outra vantagem do propofol é menos chance do paciente ter o despertar transanestésico, né? Aquilo que a gente falou, né? Que você falou do teu paciente, eu falei do meu, né? Sim. Acidentes que acontecem com anestesia no cavalo no centro cirúrgico, que não deveriam acontecer, mas por vezes acontece, e normalmente é por erro nosso mesmo, mas é um erro nosso, mas entenda o seguinte, a partir do momento que o cavalo que está anestesiado com inalatório, ele superficializa a anestesia,
Ele superpixelizou e ele tem estresse. Ele tem liberação de catecolaminas, ele tem estresse. Então, por isso que o cavalo desperta muito rápido na mesa. Né? Com o Propofol, a gente não tem esse problema. Então, o que acontece? Por isso que na natatória, normalmente a gente mantém uma concentração de isoflurano muito mais alta do que precisaria. A gente não mantém o cavalo na CAN dele, ou 20, 30% acima da CAN. A gente mantém muito acima da CAN, porque a gente quer um plano anestésico mais profundo. E até esse é um dos motivos que ele faz hipotensão. Para reduzir o risco de despertar anestésico transcirúrgico, né? Sim, né? O Com o medo dele Propofol, mexer, né? o medo dele mexer. Com o Propofol, ele não mexe. E se ele se mexer, ele mexe sem estresse, né? Então, digamos que você errou e superficializou, ele mexe sem estresse. Você consegue perceber ele fazer uma movimentação de pata, ou fazer uma movimentação de cabeça, ou até uma deglutição, que é o mais comum, né? O primeiro sinal que a gente vê o cavalo deglutir sem estar estressado e pedalando. Né? E aí dá tempo suficiente sem estresse. Às vezes o cirurgião nem percebe que o cavalo superficializou. Você vai lá, aplica uma ketamina e volta ao plano anestésico que a gente queria, né? Rapidamente. Então, esse despertar transanestésico é mais difícil de acontecer com o Propofol. A gente consegue perceber ele muito, muito melhor e o cavalo tem uma recuperação mais tranquila. Por conta disso, a gente até consegue manter o cavalo num plano anestésico mais superficial, né? E que pode ser uma grande vantagem para a gente, tanto no despertar, né, pós-operatório, quanto no custo, né, da anestesia, tá? E tem outro motivo, tem outra motivo muito grande da gente utilizar o Propofol ao invés do isoflurano, tá? O cavalo, ele tem uma capacidade muito grande de fazer shunt pulmonar, né? Por causa de todo o peso que o cavalo tem, né? Principalmente quando ele está em decúbito dorsal, peso das vísceras sobre o diafragma, faz compressão do diafragma, e aí tem muitas áreas do pulmão que não estão sendo adequadamente ventiladas. Então ele começa a fazer a telectasia, né? A expansão, mesmo com ventilação mecânica, tá? É muito pior quando a gente está na ventilação espontânea. Mas mesmo na ventilação mecânica, a gente observa isso, que o cavalo começa a fazer muita área de atelectasia. Essa área de atelectasia, ela tem ainda perfusão, né? Então, está passando sangue por alvéolos que estão colabados. E esse sangue não é oxigenado. Esse sangue não oxigenado, ele acaba se misturando com o sangue oxigenado. Isso é importante quando essa área de shunt passa a ser significativa, né? Então, ele se mistura, o sangue venoso, então, o sangue não oxigenado se mistura com sangue arterial e sai do pulmão, né? Entra lá no átrio esquerdo um sangue menos rico em oxigênio, tá? E é mais comum o paciente fazer hipóxia por conta disso, tá? Então, isso é uma coisa que acontece no cavalo de maneira geral. O shunt pulmonar levando a situações de hipoxemia. Mesmo a gente ventilando, mesmo a gente fazendo oxigênio 100%, e quanto maior é FO2, maior a área de shunt que o paciente vai fazer, né? FO2 mais baixa, menos shunt. Por isso que o cavalo que a gente anestesia a campo não tem muito problema, porque a gente está fazendo uma FO2 baixa, né? De ar ambiente, e aí evita a formação de shunt. O oxigênio 100% aumenta a formação de shunt. Então, a gente vai anestesiar esse cavalo, ele começa a fazer shunt, e a tendência dele é fazer hipoxemia com o passar do tempo. Em algumas situações em que essa compressão é maior, clinicamente isso pode ser um problema muito sério para a gente, tá? Tipo o cavalo com cólica, né, onde tem uma dilatação abdominal com compressão do diafragma, é muito preocupante. Para a gente, uma anestesia muito, muito estressante, você está acostumado, né? Você fez várias, né, Gui? Fazer criptorquida por videolaparoscopia. Sim, Né? colocar o animal em Trendelenburg. Ele fica em Trendelenburg invertido, né? Exato. Encefalodeclive, né? Você falou daqui. 45 graus, né? Bunda para cima, cabeça para Cabeça baixo. para Né? baixo. E aí, isso faz uma área de shunt que é muito grande. E o paciente fica, normalmente, mesmo em ventilação mecânica, mesmo com volumes muito altos na ventilação mecânica, a gente atinge uma pressão super alta e o volume não consegue entrar para o cavalo. E ele começa a fazer muito shunt e faz hipoxemia.
E ficar mais de 30 minutos com o cavalo assim é um estresse, né? Porque Uhum. hipoxemia severa, a gente já tem que mandar baixar o cavalo porque vai morrer. O Exato. organismo, ele tem um mecanismo que ele impede a formação, essa área essa formação de shunt intrapulmonar, tá? Quer dizer, ele não impede a telectasia. A telectasia forma. Só que ele impede o shunt, fazendo o quê? Esse mecanismo é chamado vasoconstrição pulmonar hipóxica. A partir do momento que o cavalo começa a ficar hipóxico, ele começa a ter vasoconstrição desses alvéolos atelectásicos. E com isso diminui a contaminação do sangue arterial com sangue venoso. Né? E é isso que faz o paciente ficar vivo, mesmo com áreas de shunt intrapulmonar muito grande. Tá? O problema disso tudo é que a inalatória, tanto o isoflurano quanto o sevoflurano, eles inibem esse mecanismo de vasoconstrição pulmonar hipóxica. Né? E o cavalo tende a fazer hipóxia no transoperatório nessas situações extremas. Né? E o Propofol ele tem uma menor capacidade de inibir esse mecanismo. Esse foi um trabalho que a gente fez, né? Você participou do Sim. trabalho de mestrado na Mona, né? Em que a Uhum. gente conseguiu mostrar isso, né? Que o cavalo com uma formação, a gente fazia, para simular o shunt, a gente fazia intubação monopulmonar, né? Exato. On long ventilation, né? Só Uhum. um pulmão, intubação seletiva num pulmão e o outro pulmão ficava completamente atelectásico. E aí a gente ainda jogava um pneumotórax ali no cavalo para que não tivesse nada, não tivesse risco de ter ventilação nesse pulmão. E o cavalo com inalatória, ele não aguentava 15 minutos nessa situação, né? Já Sim. fazia, mesmo com oxigênio a 100% em ventilação mecânica, ele já atingia PaO2 abaixo de 60 milímetros de mercúrio, né? E o cavalo com propofol a gente conseguia manter até 45 minutos na ventilação monopulmonar com o pneumotórax sem grandes. Quer dizer, com hipóxia, né? Se for fazer aquela relação PAF, né? Ele estaria hipoxêmico, mas com níveis de O2 acima do que a gente precisa, né? Para manter o animal vivo, né? Então, essa Uhum. vasoconstrição pulmonar hipóxica, ela é um fator realmente muito importante, né? Muito é, significativo e que a gente diminui muito com o Propofol em relação à inalatória. Mas, para resumir isso, né, a gente fez um trabalho. Você participou também do trabalho do POT, né? Também. Aham. Também, né? Então, a Sim. gente fez um. Ah, eu lembro lá que a gente estava até de noite anestesiando, Sim. estava Passava o dia sofrendo lá. inteiro dentro do centro cirúrgico. Passei o dia inteiro assim, cirúrgico. Foi um trabalho tenso esse. Mas a gente fez esse trabalho. O Pote é o Luiz Fernando Bora, né? O anestesista aqui de Curitiba, fantástico. O cara extremamente inteligente, fez mestrado com, comigo, né? Foi meu orientado. O trabalho dele é lindo, né? Ele fez tanto em cavalo com cólica quanto cavalo com experimental, né? Onde a gente pode fazer avaliações muito mais importantes nesses cavalos experimental. E a gente comparou na parte experimental, né? Mais para frente eu falo da cólica, né? Mas a gente comparou no experimental o propofol com o isofurano, né? Os cavalos eles recebiam infusão de lidocaína apenas, esses de remifentanil, desculpa, infusão de remifentanil, e a gente comparou o propofol com o isofurano. E nessa época, né, foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez com propofol em cavalo. A gente ainda não tinha tanta competência em avaliação do plano anestésico, né? A gente deixava Uhum. os cavalos com mais propofol do que precisava porque a gente estava meio inexperiente ainda. A gente achava que tinha que abolir mais esse reflexo palpebral do que a gente faz hoje, né? Hoje a gente já ganhou experiência e, consequentemente, coragem para fazer isso. E o que a gente percebeu é isso, né? Cavalos anestesiados com propofol tinham um débito cardíaco mais alto do que aqueles anestesiados com isoflurano, né? Um índice cardíaco mais alto. Então, normalmente, o cavalo anestesiado com propofol ele tem um aumento da frequência cardíaca, que leva a uma elevação do débito cardíaco, e o cavalo anestesiado com isoflurano ele tem uma redução tanto de frequência quanto de contratilidade. Os cavalos têm uma diminuição
do débito cardíaco. Mais importante do que isso, o conteúdo arterial de oxigênio do cavalo anestesiado com isoflurano caía muito, né? Então, o cavalo com propofol tinha uma manutenção, né, de nível de oxigênio, o isoflurano caía, e aí, com isso, o DO2 acabava sendo melhor com o propofol do que com o ISO, né? Então, alterações respiratórias mais evidentes com isso que o propofol. Mas o principal que a gente pode destacar é isso, né? Pressão arterial mais alta com o propofol e tal. Nesse trabalho, como a gente usou taxas mais altas de propofol, a recuperação anestésica não teve diferença. Ou com propofol ou com isso teve o mesmo resultado, né? O mais importante foi que pressão arterial, débito cardíaco, índice cardíaco, né? A gente teve mais elevado com o propofol e resultado mais tranquilo. Acho que é isso, né? Falei bastante sobre essa diferença, né? Vamos lá. Sim. Não, uma coisa que eu tive oportunidade, né, tanto na residência como no mestrado, foi trabalhar tanto com ISO como com propo, né? Então, o que você falou, né, do despertar anestésico, né, transanestésico. No trabalho da residência, a gente estava tentando reduzir o ISO, né, e a gente testava com estímulo elétrico, né, tanto com ISO quanto com propo. Quando a gente fazia o estímulo supramáximo com ISO, era 3, 4 pessoas pulando em cima do cavalo para segurar na mesa, né? E no propo, o máximo que ele fazia era levantar a cabeça, que era onde estava ligado os eletrodos. Né? Então, para mim ficou bem evidente isso. É bem mais tranquilo, né? Esse despertar é bem mais sossegado. Não sei se o pessoal entendeu essa situação, né? Mas assim, para a gente avaliar o plano anestésico, a gente acabava estimulando o cavalo, né? Então a gente dava um estímulo elétrico supramáximo. Se o cavalo tivesse um plano adequado ou profundo, ele não reagia a esse estímulo. Mas se o plano fosse superficial, ele tem alguma reação, né? O estímulo ele mimetiza como se fosse uma incisão, né? E o cavalo reage ao estímulo nociceptivo, que é a incisão. E a reação com isso era terrível, né? Quando era dia de fazer isofurano, todo mundo chorava, né? Tinha que conseguir ainda mais uns 3 ou 4 para ajudar a segurar o cavalo. Porque é situação experimental, né? O cavalo está recebendo aquele estímulo, né? E com isso ele acaba se mexendo. Não é que o cavalo estava sofrendo ali, né? Mas a gente sofria, porque daí tinha que muitas vezes fazer um bolos para segurar, né? A gente já parava o estímulo, né? Mas tinha que fazer um bolos para segurar e não era uma quando coisa. Estava chegando em taxa baixa ali, né, em vaporização baixa do ISO, a gente já começava a sofrer por antecedente ali já. Sabia que ele ia acordar, né, cara? Sabia que ele ia acordar agora não vai dar certo isso. Agora esse bicho vai cair da mesa, vai machucar alguém, vai chutar alguém, vai dar ruim. E com propofol, pô, uma maravilha, né? Dava uma mexidinha uma pessoa na só segurava a cabeça ali, só para dar um apoio. Nem precisava, né? Só para aquele negócio moral, né? Saber que tá ali, né? Que não tinha risco, né? O despertar é muito mais tranquilo, né? Essa possibilidade de despertar transanestésico é uma situação que deixa a gente bem mais confortável para anestesiar. Sim, né? Que normalmente é o maior medo que a gente tem, né? De um animal mexer na mesa, né? E acabar caindo, né? Eu acho que, pelo menos da minha parte, o meu maior medo era esse bicho se mexer, né? Principalmente quando era cirurgia de artroscopia, né? Que tá com a câmera dentro da articulação. Exatamente. E aí quebra a câmera, né? Aí quebra a câmera, aí lascou isso e aí tudo, o né? cirurgião briga. Exatamente, aí não tem como. Professor, Gui, aproveitando... eu tô vendo que tem um monte de pergunta aqui, né? É isso que eu ia fazer agora. Aproveitando o gancho, né, que você falou de hipotensão, uso de dobuta, o Arley Gomes está perguntando o porquê de dobutamina no cavalo. Né, pois ela tem efeito principal em receptores beta-adrenérgicos, né, inotropismo em outras espécies. Boa pergunta. Boa pergunta. Sabe que a gente acostumou a fazer dobuta no cavalo, né? Isso, acho que durante tanto tempo virou uma realidade a gente tratar o cavalo com dobuta e realmente o resultado é bom, né? A gente trata o cavalo com dobuta e funciona bem. Mas a gente tem que entender que o principal motivo do cavalo fazer hipotensão é vasodilatação, né? E essa vasodilatação, a gente, teoricamente,
faz um primeiro tratamento com ou reposição volêmica ou com vasoconstritor, né? Uhum. Concordo plenamente. O problema é que se a gente fizer vasoconstrição no cavalo, quando a gente vê um vasoconstritor no cavalo, a gente vai ter uma diminuição, a gente pode ter uma diminuição grande da perfusão da musculatura, com um aumento do metabolismo muscular, né? Que é uma coisa que a dobutamina faz, né? Aumentar o metabolismo celular. E aí isso pode levar a áreas de hipóxia e normalmente aumenta a degradação muscular pós-anestésica. Tá? A dobutamina frequentemente corrige essa situação. Também a gente poderia corrigir com volume, né? Mas a dobutamina tem um resultado bem interessante. A gente tem que entender o seguinte, a anestesia inalatória no cavalo, diferente da anestesia inalatória do cão, a gente mantém, do cão, do gato, né, por esses motivos que a gente falou, a gente mantém com uma concentração de isoflurano mais alta do que a gente faz em outras espécies, né? No animal selvagem também a gente faz um pouco disso, né? Também com um pouco de medo, né? Mantém o paciente, deixa o paciente mais profundo por isso. E aí, quando a gente tem o isoflurano em concentrações mais altas, ele também vai fazer essa alteração, essa ação importante no débito cardíaco, né? E aí o paciente vai ter diminuição da contratilidade e a dobuta entra legal nessa história aí, né? Mas basicamente o resultado é legal. Mas assim, ó, o que eu posso dizer é que muitas vezes a gente consegue controlar essa hipotensão com reposição volêmica também. É que a reposição volêmica do cavalo é meio difícil, né? Porque o volume tem que ser muito alto, né? A gente aumenta o volume para ajudar, mas também não adianta nada você ficar dando volume, se a contratilidade está baixa. Por isso que a gente acaba utilizando muita dobutamina. Mas eu concordo, a discussão ela merece ser feita sempre, né, sobre esse motivo aí. Tá? Mas o usual, né, não só para a gente, no mundo inteiro, é fazer dobutamina. Eu vi aí que o professor Luiz, lá da Austrália, tá assistindo a gente. Abraço, Luiz. Saudades aí. Legal. O Fred, de Piracicaba, está perguntando se já é possível trabalhar com TCI em equinos. A gente já tem modelo farmacocinético do cavalo com propofol no cavalo, que permitiria construir, né, esse modelo e as taxas de infusão adequadas para fazer isso no cavalo. Só que não é possível. Por que não é possível? Porque diferente do cão, do gato, de novo, em que a gente faz a infusão do propofol com bombas de seringa, e todas as bombas de TCI são de seringa, como no cavalo a gente tem que fazer um volume muito grande de propofol, a gente usa bomba de equipo, né? Foi aquilo que você falou no começo lá, né? Sim. A gente pega o propofol, existem frascos de 100 ml de propofol, mas normalmente não é isso que a gente faz. A gente tira da ampola de 20 ml, joga num frasco de 500 ml, lá vai enchendo esse frasco e joga na bomba de equipo. É isso que a gente faz no nosso dia a dia. E não existe uma bomba alvo controlada de equipe, pelo menos não que eu conheça. Então, não tão cedo vai sair alguma coisa para cavalo, mesmo porque a gente está engatinhando ainda na anestesia intravenosa com propofol no cavalo, comparado a outras espécies, né? Não é tão cedo que sai a TCI. Beleza. A Thaís Macedo está perguntando quais as restrições da ativa para potros. Tá, beleza. Então tá. Quando a gente faz potro mesmo, né? Potro de verdade, né? Não esses Potro potros de de verdade. 300 quilos que a gente anestesia às vezes, né? Porque até 3 anos é potro, né? Então... Exato. Eu acho que potros neonatos, novinhos aí. Quando a gente trabalha com neonatos, né? Aí os neonatos, eles têm uma deficiência, eles não têm um desenvolvimento de capacidade de fígado ainda adequada, em metabolização, e aí fazer intravenosa nesses animais não é interessante, tá? Não é legal porque a recuperação vai ser muito lenta e os neonatos, eles precisam acordar muito rápido para já mamar e não fazer hipotermia, não ser abandonado pela mãe. Então, para os recém-natos, para os neonatos, a gente não utiliza ativa. Agora, para potro aí maior do que seus 4 meses, 3, 4 meses, aí não tem muito problema a gente utilizar
ativa porque ele já tem um fígado maduro e já consegue metabolizar adequadamente. O que a gente percebeu num trabalho que a gente fez foi que os potros eles precisam de uma taxa de infusão de propofol assim, cavalos menos de 2 anos, tá? Então potros com menos de 2 anos eles precisam de uma taxa de infusão 50% maior do que os cavalos adultos, tá? Então é isso aí. Sim. Vamos ver aqui. Perdi a pergunta. O Vitor Souza perguntando se já chegou a usar alfaxolona para indução. Eu nunca usei. Nem cão. Não tem no Brasil, né? Não tem no Brasil. Não temos no Brasil e não temos previsão de chegar no Brasil, né? Existe trabalho já com infusão contínua de alfaxolona em cavalo, né? Uma coisa que tem sido muito estudada, mas não, eu não tenho nenhuma experiência clínica porque não tem no Brasil. Eu estou até evitando ficar estudando muito para não passar vontade. Não que eu acho que ela vai substituir o Propofol, ela não tem essa capacidade de substituir o Propofol, mas para alguns pacientes ela tem vantagens bem interessantes, né? Mas não é a nossa realidade ainda e não vai ser tão cedo, infelizmente. Infelizmente não vai ser tão cedo. Beleza. Vamos para a última aqui, daí a gente retorna aí nos assuntos. Okay. A Thaís Macedo perguntando: a associação da ativa, mesmo sem suplementação de O2, diminui consideravelmente o grau de hipoxemia comparada com a anestesia inalatória? Não. Não tem que suplementar O2, né? Anestesiou o cavalo, colocou o cavalo na mesa no centro cirúrgico, tem que ventilar, não é nem só dar oxigênio. Quando a gente fala da ativa a campo, né, em que a gente faz a infusão lá do triple drip, eles fazem hipoxemia, tá? Então a gente percebe menos isso. A gente até chega a fazer alguma coisa de propofol a campo. Já fiz algumas vezes a infusão de propofol a campo, procedimentos que a gente imagina que vai durar um pouco mais de 1 hora e não tem muito como deixar de fazer a campo, a gente faz com propofol, tá? Mas o plano anestésico é diferente. A gente faz com propofol, mas mantém naquele plano anestésico do triple drip, né? O cavalo quase acordando mesmo, até alguma coisa de nistagmo a gente deixa ficar presente e aí dá certo. Também dá certo sem grandes problemas com hipoxemia. Mas não dá, tá? Não dá para pensar que você vai fazer uma anestesia intravenosa total no centro cirúrgico e com isso não precisa do aparelho de anestesia. Você vai precisar do aparelho de anestesia. Não evita, tá? Não evita a compra de um aparelho de anestesia ou de um ventilador para cavalo, né? O mais importante agora é o ventilador para cavalo, mas tem que ter. Não tem como a gente deixar não entubar o cavalo e não fazer administração. Na minha opinião, o cavalo no centro cirúrgico, todos eles precisam estar em ventilação mecânica. Né? Porque a possibilidade de fazer shunt intrapulmonar é muito grande e a gente não tem segurança de fazer. Professor, e o animal que você está fazendo, né, a campo com propo, e você precisa fazer um bolos. Esse bolo você faz com o próprio propofol ou você faz com ketamina? Bolos que o cavalo acordou? Que ele está acordando. Ketamina. Ketamina, não propo. Isso, olha lá. O tempo de equilíbrio da ketamina é metade do tempo de equilíbrio do propofol. Né? Então, assim, entre eu fazer um bolo de ketamina e ela ter concentração cerebral máxima, demora mais ou menos 1 minuto, 40 segundos a 1 minuto. Tá? E o propofol, até ele ter a concentração cerebral máxima, vai demorar 2 minutos e 40 no cavalo. Né? Então, é muito mais seguro eu fazer a ketamina. Né? Então, e a ketamina, você pode até dar uma erradinha no bolo, fazer um pouco a mais, né? Sabe aquele desespero, né? Sim. Você tá com uma seringa de 5 ml puxado lá, né? O cavalo mexeu, não tem dose, né? Vai o 5. Vai o 5, né? E aí com a ketamina tem menos possibilidade do cavalo ter feito isso. A ketamina é muito segura, né? É claro que se a gente exagerar na dose de ketamina, a recuperação anestésica acaba sendo pior. Mas, assim, o cagaço é a ketamina, tá? A gente tem que aprender. O que a gente vai fazer? Um bolos quando a gente percebe que ele está superficializando. O cavalo ele faz o seguinte:
né? O cavalo ele fez nistagmo, né? O cavalo no centro cirúrgico, ele fez nistagmo, ketamina, tá? Não pense Uhum. duas vezes. Fez nistagmo, faz um bolo de ketamina. Mas o cavalo, antes de fazer o nistagmo, ele faz um movimento translacional do olho, né? Então o olho está rotacionado, ele gira ventralmente até chegar. Então, normalmente está rotacionado lateralmente, ele faz um movimento translação, né, translacional, até ficar rotacionado medialmente. Então a gente consegue perceber isso. Quando isso acontece, aí você faz um bolo de propo, porque você vai ter 2 minutos para o propofol fazer efeito. Tá? Uhum. Então aconteceu isso, faz um bolo de propo. Começou nistagmo e não tem jeito. Teve nistagmo, aí é bolos de ketamina. Beleza. Tranquilo. Então vamos lá, Só uma né? coisa, bolos de ketamina e aumenta a taxa de difusão de proto, né? Porque a taxa Sim, estava baixa, então bolos de ketamina e aumenta a taxa de difusão de proto. beleza. Uma outra grande discussão que tem, né, que é o uso de adjuvantes, né, na anestesia, né, aí para analgesia, para a gente conseguir derrubar essa taxa, né, do anestésico geral. O que você faz de adjuvante normalmente? Legal. Até já deu um spoiler, né? Falei anteriormente, né, que a gente faz, eu faço infusão de ketamina em todos os cavalos, tá? Essa ketamina que a gente faz é a ketamina em taxa analgésica. Desculpa, mas eu tô comendo. Resolvi dar uma bocanhada aqui antes da hora. Eu faço ketamina em taxa analgésica. Então, aquela ketamina que a gente faz em infusão contínua no triple drip, ela é bem mais alta do que a taxa analgésica, né? A gente usa normalmente lá 2 miligramas quilo hora, né? Uhum. E na taxa analgésica a gente faz entre 0,4 e 0,8 miligramas quilo hora. A nossa rotina a gente faz com 0,6. A gente simplesmente repete a mesma dose do cão, né? E o resultado é bom, então a gente acaba não mudando muito com relação a isso. Então, 100% dos meus pacientes eu faço ketamina, infusão de ketamina, tá? E no cavalo, eu gosto muito, e quase 100% dos cavalos que eu anestesio, eu gosto muito de fazer a lidocaína, né? A lidocaína, ela tem efeito, ajuda muito na analgesia, ela tem um efeito analgésico interessante, foi por isso que ela foi utilizada. Ela é um antiarrítmico, para cavalo não tem tanta dificuldade, o cavalo não faz tanta arritmia assim, anestésica como o cão, o gato fazem, né? Mas principalmente a lidocaína tem efeito procinético, né? Uhum. E aí a gente tem essa lido fazendo fazendo muito, como que eu posso dizer, diminuindo a chance do cavalo ter problemas com cólica, né, ou com diminuição da motilidade no pós-operatório, tá? Então, é, por isso que eu gosto muito de utilizar, né? Também a gente faz, hoje tem feito em quase todos os pacientes, tá? Eu ainda não estou completamente convencido, né, se é vantajoso para todos os pacientes, mas a gente tem feito dexmedetomidina em quase todos os pacientes, né? Algumas situações em que às vezes não tem a Dex disponível, a gente não tem esse problema na faculdade, né? De faltar Dex. Normalmente não tem. Quando está faltando Dex, a gente pode fazer infusão de outro alfa-2, né? Da xilazina ou da deto. Até a xilazina vai melhor que a deto na infusão contínua. Então faz outro alfa-2 no lugar da Dex. A vantagem de fazer a Dex é que reduz muito a taxa de infusão do proco, né? Você vai poder falar melhor do que eu sobre isso aí, né? Uhum. E opioide, né? A gente não tem utilizado tanto opioide na nossa rotina, mas a gente tem o teu trabalho, né? Bem legal, o trabalho do pote com a infusão do remifentanil, né? Que seria outra grande oportunidade. Sim. Aproveitando aí o gancho que falou da Queta, só jogar a pergunta da Thaís aqui. Experiência com a destroceta em equinos. Legal. Legal. Assim, ó, o problema da destroceta para o cavalo eu acho bem mais interessante, tá? O problema de fazer ela para o cavalo é que pode custar caro, né?
a gente normalmente não usa destrocetamina para indução do cavalo pelo custo, pelo preço, né? A gente usa uma outra cetamina veterinária. Para infusão contínua, esse preço já não é tão impeditivo assim, tá? E aí ela vai ser interessante, principalmente em procedimentos mais longos, porque ela vai interferir menos no despertar anestésico. O que acontece? Às vezes, mesmo a ketamina em infusão analgésica, e não é só infusão analgésica, né? Quando dá uma besteira lá, o bolos também, né? Faz com que ela interfira na recuperação do cavalo. O cavalo, quando ele começa a ter algum grau de dissociação com a ketamina, né? Como eu falei, né, a gente usa 0,6, que é aquela dose do cão, né? Uma taxa de infusão mais baixa de ketamina. Alguns cavalos, a gente percebe que eles ficam com aquela reação ketaminada, né? Eles reagem demais à luz e eles reagem demais a som, né? Lá no hospital é terrível, né, Gui? Pô, você trabalhou lá várias vezes. É querer trabalhar com cavalo que os caras entram com o caminhão no corredor lá, né? Ah, sempre, E, né? Ou é e marretada, ou é caminhão, ou marretada, chega e barulho, né? entrega. Terrível, né? Terrível trabalhar lá no hospital com isso, né? Até segurança do trabalho, tá errado lá, né? Uhum. Fica uma reclamação aí. E aí, às vezes, tá lá, o cavalo tá na recuperação anestésica, entra um caminhão lá, e a gente percebe que a reação do cavalo é exagerada por conta da ketamina, né? E então até a gente tende a tirar a ketamina um pouco antes nessas situações, em infusões mais longas, a gente retira a ketamina um pouco antes para ter menos esse efeito no despertar anestésico, né? De ter essas reações exageradas do cavalo. Mas é isso aí, eu gosto, faço as taxas mais baixas. E aí, da pergunta, né, da destrocetamina, quando a gente faz a destro, a gente percebe menos esse tipo de efeito, de irritabilidade do cavalo, tá? Uhum. Mas não é a nossa realidade fazer a destro no cavalo, né? Como a gente usa volumes mais altos, a gente normalmente usa uma ketamina veterinária. Beleza. E o Stefano, ele perguntou qual o tempo de ação dos diferentes alfa-2 sob infusão, sem bolos. Sem bolos, né? Uhum. Tá, beleza. Pergunta difícil, né? A gente não tem tanta informação na literatura para responder isso. Vamos lá. O que a gente tem na literatura dizendo isso? A gente pode falar qual que é o tempo de equilíbrio entre concentração é, sanguínea, concentração plasmática e concentração cerebral dos diferentes alfa-2, tá? Então, a xilazina, ela tem esse tempo de equilíbrio. Quando a gente faz a xilazina por via intravenosa, esse tempo de equilíbrio dela é em torno de 6 minutos. Bem mais lento do que outras espécies, né? No cão, esse equilíbrio é menos de 1 minuto, né? E no cavalo, em 6 minutos. É o que a gente percebe, né? Entre a gente Uhum. fazer a xilazina por via intravenosa e o cavalo ter o efeito máximo da xilazina, demora lá de uns 5 a 6 minutos, né? Então, é isso aí. Isso quando eu faço um bolos. Teoricamente, se eu não faço um bolos e passo a fazer uma infusão contínua direta, sem bolos, eu vou atingir esse equilíbrio, tá? Entre 5 e 6 vezes depois, mais lento que isso, né? Então, olha que problema, né? Se for 5 a 6 vezes mais lento, quer dizer que a xilazina ela vai atingir uma concentração plasmática e seu efeito terapêutico máximo entre 30 e 40 minutos, tá? Uhum. É por isso que a gente nunca faz infusão de xilazina no cavalo sem um bolos inicial, né? Mas a gente normalmente faz a xilazina na MPA, né? Então faz o bolos inicial de xilazina e aí começa a infusão contínua. Tá? A detomidina, ela tem esse tempo de equilíbrio mais curto. O tempo de equilíbrio da detomidina é entre 2 e 3 minutos. Tá? Então, vai demorar lá em torno de 15 a 20 minutos para a detomidina ter um equilíbrio quando eu faço infusão contínua. E aí, a deto, para não fazer bolos inicial e passar a fazer uma infusão contínua, ela é mais interessante, tá? Teoricamente, já que a gente não tem estudos fazendo isso, tá?
mas a Deto faria um efeito mais rápido do que a xilazina. Na Dexmedeto, a gente já tem estudos mostrando isso, tá? E na Dexmedeto demora 45 minutos. Então, se eu não fizer bolos inicial de Dexmedeto e começar a fazer infusão contínua, a concentração plasmática vai ser atingida em 45 minutos. A concentração cerebral máxima, né? Vai ser atingida em 45 minutos. E aí eu tenho... que a gente vai ter um máximo efeito da Dex ali depois de 45 minutos. Então é difícil também a gente pensar em fazer Dex imediato sem bolos inicial. Como o bolos inicial custa caro para os nossos padrões brasileiros, a Dex, a gente acaba normalmente fazendo uma Xila ou uma Deto na MPA e já começa a infusão de Dex, né? Para que quando acabar o efeito do outro alfa 2, a Dex já está funcionando também. Uhum. Mas a pergunta é muito boa e bem difícil de responder. Que era o que a gente fazia no teu trabalho, normalmente, né? no meu trabalho. Fazia em bolos de Sheila e depois colocou na mesa, já entra direto com a infusão de Dex. Na rotina, né? Na rotina, no teu trabalho não tinha bolos de Sheila, né? Era só não. a Dex, a gente percebia o efeito. A máxima redução do Propofol era por aí, né? Em torno de 45 minutos de infusão, né? É isso aí. 1 hora depois. Uma hora depois. É isso aí. Beleza. E opioides? Por que ela é muito utilizada em pequenos, né? Aí dificilmente a gente vê uma infusão aí em transanestésica, né? Uma infusão analgésica e transoperatória sem opioide. E por que em cavalo a gente não encontra isso daí? Tá. Não vê essa realidade, né? A gente até chega a fazer alguma coisa de infusão de cavalo para analgesia, né? Cavalo com dores muito exageradas, ou cavalo com para sedação, né? A gente chega até a infundir uma morfina, uma metadona, né? Até consegue fazer isso. Nas cirurgias, normalmente os opioides que a gente usa fentanil, sulfentanil, alfentanil, remifentanil, né? É isso que a gente utiliza em várias espécies, né? Só que o fentanil em cavalos, né? Quando a gente faz o fentanil no cavalo, ele não tem muito efeito na redução da CAM, do isofurano, né? Então, fazer o fentanil não ajuda muito o gastar menos anestésico. E os opioides, talvez o maior problema desses opioides é que eles podem ter alguns efeitos indesejáveis, e entre esses efeitos indesejáveis é a diminuição de motilidade, né? Como o fentanil é uma droga que apresenta um efeito cumulativo importante, né? Então é mais fácil o cavalo sair com baixa motilidade intestinal depois da sua utilização. Tem até um trabalho que mostra que o fentanil aumenta a CAM, né? Excita o cavalo, né? Eles podem ter aquele efeito paradoxal de excitação do cavalo e aumentar a CAM. Então sim, é um problema isso, tá? E não se utiliza muito isso. A gente fez o trabalho do pote, né? Numa das etapas do trabalho do pote, a gente fez o Propofol com remifentanil, né? Achando que o remifentanil poderia ser uma boa solução para isso, né? Para a redução da CAM do ISO e da taxa de infusão no Propofol. A gente fez tanto com ISO quanto com o Propofol. Mas, sinceramente, no trabalho do pote, o resultado não foi legal, né? A gente percebeu que a gente precisava manter CAM mais alta e taxas de infusão mais alta com o remifentanil do que a gente tinha com lidocaína e ketamina na nossa rotina, né? Então, não valeu a pena a infusão do remifentanil isoladamente nos cavalos. Apesar de ter o seu efeito analgésico, mas a gente consegue fazer esse efeito analgésico com os alfa-2 também, né? Ou com bloqueios, que a gente usa muito no cavalo, tal, a gente consegue fazer esse efeito. E para a redução da CAM, ele não teve muita vantagem. Mas aí, a gente resolveu fazer o remifentanil associado com a lida e com a queta, né? Que foi no teu trabalho de residência, né? Eu acho que aí você pode falar melhor do que eu, que foi esse teu trabalho aí. Que o resultado foi bem mais interessante. Sim, não, foi bem legal, né? No meu trabalho da residência, né, nós trabalhamos então para avaliar, né, a redução aí
desse isoflurano, né? Comparando dois grupos. Um só com lidiqueta, que é o que normalmente, né, é feito, né? E um grupo com remilidiqueta, né? Porque tem alguns trabalhos que mostram, né, igual o professor falou, nenhum incremento, né, juntando aí com a lidocaína e ketamina, nenhum incremento na redução e muitas vezes até aumento no consumo, né, do anestésico inalatório. E a gente teve um resultado bem legal, né? Só com a lida e a queta, a gente teve aí uma CAN em torno de 0,5 volume por cento, né? Então derrubou aí em torno de 60%, né? Comparando com a CAN do ISO para cavalo, que é de 1,4, né? Então, Isso. só a lida e a queta derrubou mais da metade, né? Bem mais que a metade. E daí a grande dúvida ficou, né? E o Remy vai ajudar isso ou não? Ninguém acreditava, né? Não, que o Remy não Não, vai ajudar nada, não vai mudar nada, vão gastar Remy Fenta à toa, porque querendo ou não, ia um volume grande, né? é. Por Cavalo, né? hora, ia em torno de uns 3 frascos por hora, Eu acho que era um frasco dependendo do por tempo. hora, um frasco de indução e um frasco de bônus inicial e um frasco por hora, né? Acho que era isso. Um frasco por hora. Mas ia Acho que era bastante, ia uma isso. caixa para um procedimento inteiro. É. E por incrível que pareça, né, associando o Remy, né, na taxa de 6 microgramas quilo-hora, né, com a ketamina de 0,6 miligramas quilo-hora e a lido 2 miligramas quilo-hora, jogou o isoflurano para 0,2 volume por cento. Praticamente o vaporizador, né, fechado. É. Né? Então 0,2 é muito. 0,2 com cavalo é muito baixo, né? é muito pouco. Normalmente está sempre acima do 1 e pouco, né? Baixar para 0,2, pertinho do zero ali é tenso. Né? Então reduziu aí 85, 86%, né? Foi uma redução bem significativa, né? A associação do É, REM. Então, para alguns casos aí, acho que seria bem, né? Bem viável a utilização aí para a gente conseguir jogar essa taxa do ISO lá para baixo, né? E a recuperação desses animais foram tranquilas, né? Não teve nenhum grau de excitação severa, assim, né? Aquela excitação normal do ISO, né? Aquela que normalmente a gente encontra, né? Nada muito fora do que a gente tá acostumado a acompanhar. Então foi bem legal mesmo, né? Deu um resultado aí super legal, legal. Joia. né? Bem interessante. Legal. É isso aí. Eu acho que, diferente do que a gente encontrava, que a gente encontrou no trabalho do bot, né? A associação Uhum, com Liga com Queta parece que teve um resultado mais interessante do que fazer só o Remy, né? uhum, sim. Tinha uma pergunta de opioides aqui, deixa aqui. Como o Vitor, né? Vitor Souza perguntando, né? Como o professor falou, é comum, né, os opioides causarem hipomotilidade, né? E ele está perguntando como que se teria alguma forma de contornar esses efeitos dos opioides, né? Eu acho que o REME, essa hipomotilidade, não perdura por muito tempo, né? Pela Nada, ação nada, dele né? ser muito Isso. pequena, né? É. No Assim, ó, meu. se você fosse pensar em fusão transoperatória de um opioide, comparar o fentanil, que pode ter efeito cumulativo, com o remifentanil, que acaba efeito muito rápido, né? O remifentanil não teria consequências pro pós-operatório, nem imediato, nem tardio, né? Uhum, Então, nessa situação já resolveria. Mas acho que a pergunta dele não está muito relacionada a transoperatório, transanestésico, né? Porque a gente até menos frequentemente a gente faz isso, né? A gente uhum, utiliza mais a morfina, a metadona no, no, ou no pré ou no pós-operatório para controle da dor, né, para resgate analgésico, e aí eles uhum, podem ter esse efeito de diminuição da motilidade. Né? Então, assim, ó, tem um trabalho que fala que a meperidina, inclusive, pode aumentar a motilidade. Né? Então, aqueles pacientes que eu preciso fazer um opioide para sedação e tal, e que ele já pode ter problema de hipomotilidade,
eu prefiro fazer a meperidina, tá? A petidina, né? Porque ela aumenta um pouquinho a motilidade. A metadona, se você não utilizar aquelas doses altas lá, de meio miligrama por quilo de metadona, né? Fazer doses, normalmente utiliza 0,1, né? 0,05 e tal, não tem efeito em motilidade, não tem problema. A morfina que pode ter um pouquinho mais efeito nessa motilidade. O que a gente faz, assim, ó, o que a gente não faz, primeiro, né? Mas esse efeito de hipomotilidade que o opioide pode causar em qualquer espécie, ele está muito relacionado aos efeitos periféricos do opioide, tá? E aí uma possibilidade é a reversão desses efeitos, né? Se eu for reverter o opioide com um opioide antagonista, né, um antagonista opioide, eu vou também acabar com o efeito analgésico, né? E aí talvez seja até pior para o paciente. Existe um antagonista opioide que só tem esse efeito periférico. Então ele não acaba com a analgesia, que é central, mas vai acabar com esse efeito de hipomotilidade ou de diminuição da capacidade de micção, né, retenção urinária, que é a metilnaltrexona. Mas eu nunca vi, é caro metilnaltrexona. Eu nunca vi o uso em cavalo, né? Então, eu disse uma coisa que a gente não faz, mas existe uma possibilidade que o uso da metilnaltrexona. O... Nossa realidade é muito procinéticos, né? Utilizar procinéticos como a lidocaína, que tem uma ação bem interessante, né? Ou metoclopramida, algum procinético que possa é, tratar esse efeito se por acaso ele vai aparecer. Não sei se você pode me ajudar com essa resposta. Você tem mais uma coisa que você faz? Para motilidade, lido, né? Infusão de lido. Lido, né? Funciona, além de ajudar na analgesia, ele estimula bem a motilidade, né? É. Quando pega a cirurgia de cólica que tá com infusão de lido no trans, é bem nítida a motilidade do intestinal ali, né, durante o procedimento. Então, eu acho que bem tranquilo. A lido é um medicamento que não é caro, Uhum. né? E funciona super bem para estímulo de motilidade. Eu acho que para isso tá ótimo. Legal. E a Dex? Falamos um pouquinho da Dex já, mas o que você... Dex, fale você, cara. Fale você, porque foi você que ficou estudando isso pra caramba. Fale você que foi teu mestrado, né? Então comece Sim. aí, pode você responder essa pergunta aí. Olha, eu acho a Dex bem interessante, né? Ela tem além do efeito analgésico, né, que é um efeito muito bom, né? Tem uma capacidade aí muito grande de reduzir o requerimento do anestésico geral, né? Então, como o professor falou, né, financeiramente o bolos não fica muito viável, né? Mas colocar em infusão contínua depois, né? Apesar de agregar um valor a mais aí na anestesia, eu acho que o benefício que ela traz, né, de redução, de analgesia, de conforto pós-operatório, recuperação, eu acho que acaba valendo, né? No meu trabalho, a gente fez 2 grupos, né? Um só com propo, né? A gente usou os 2 grupos, a gente utilizou os mesmos animais, né? Então a gente fez um grupo só com propofol para a gente saber qual que é a taxa de propofol para aqueles animais, né? Só de propo, que deu uma taxa extremamente alta, né? Gastamos Deu todo o aí, propo do hospital. meu Deus do céu. Porque não tinha MPA, não tinha nada, né? Era só Não tinha Propofol, né? MPA, era derrubava no propo e um cheiro de queta para o animal cair e só propofol, né? E a gente fazia o estímulo elétrico supramáximo, igual o professor explicou, e a dose chegou a 0,28 miligramas quilo. Teve animal que chegou a 0,3. Tinha Credo. animal que estava tomando 900 ml de propo por hora, né? Era assustador de ver o tanto de propo que ia só no propofol, uma dose extremamente alta. E associando a Dex, a gente jogou essa taxa
para 0,075, menos de 0,1. Né? Teve uma redução aí de 73% da taxa. Né? De 900 caiu para 200 e pouquinho, né? De infusão. Né? Então, foi bem significativa essa redução, né? Apesar aí de ter todo, né, falando, a DEX diminui muito o débito, aumenta muito a resistência, né? Porém, manter no estudo, né? A gente avaliou débito cardíaco, resistência, tudo, né? Claro, nos animais que receberam DEX tiveram um aumento aí de resistência vascular sistêmica, periférica, né? Teve uma diminuição aí do débito cardíaco associada com uma pequena diminuição da frequência cardíaca. Teve um aumento de pós-carga, né? Mas tudo isso dentro dos parâmetros normais, né? Então não é aquela né, redução que vai fazer mal para o paciente, né? Não teve nenhuma alteração clínica ali para esse paciente, né? Não trouxe nenhum malefício para ele, né? Nem perto do que uma anestesia inalatória ia fazer, né? Exatamente, para um animal. Se fosse manter só no ISO, né? Faria uma redução maior do débito. Sim, com certeza faria uma redução muito maior do débito cardíaco, com certeza. E essa redução do débito era só por diminuição da frequência cardíaca, né? Porque não tinha alteração em contratilidade. Exatamente, sem contração, sem alteração de contratilidade. Normal, não alterou em nada a contratilidade. Né? Foi feito eco desses animais junto com a avaliação do débito por Swan-Ganz, foi feita a avaliação do débito por ultrassom transtorácico, né? E todas as avaliações aí de contratilidade do coração também. Né? Então não teve alteração nenhuma de contratilidade. Não, foi legal mesmo. Foi o Foi trabalho bem legal. que nos dá orgulho, né? E você usou 2 microgramas quilo-hora de DEX, né? 2 microgramas quilo-hora. Só de DEX, né? Só a DEX. E Propo já reduziu isso, né? O que a gente poderia Fazendo fazer, com né? Lido, com Queta, né? É isso aí. Diminuir essa taxa de DEX, né? Tipo, jogar para 1 de DEX e associar com Lido e Queta. Sabe que a gente tem utilizado a taxa menor de DEX na nossa rotina, né? 1 micrograma quilo-hora. Mas a gente não está conseguindo reduzir tanto o Propo quanto aquilo que a gente viu no teu trabalho, né? Com 2. Uhum. Eu acho que até financeiramente é mais barato para anestetrativa você fazer 2 de DEX, que vai reduzir mais o Propo e vai ter um resultado melhor, tá? Financeiramente, é mais interessante aumentar a DEX para reduzir mais o Propo. Uhum. Não, mas foi bem legal. E a recuperação foi bem tranquila deles, né? Mas até a minha pergunta para você com relação a isso, tá, Gui? Deixa eu te perguntar ali. Você, um dos motivos que eu reduzi de 2 para 1 é pensando na uma recuperação que poderia ser um pouco pior com a Dex, né? Porque Uhum. o cavalo acorda mais preguiçosão, um pouco mais atáxico e tal, e a gente reduziu para 1. Você percebe isso na tua rotina, que talvez com a Dex ele pode fazer um pouco de ataxia comparado a não uso da Dex? Eles acordam bem mais preguiçosos. Isso realmente, né? Aquele animal que normalmente ele vai ficar em external, né? Daí ele vai dar aquela enrolada em decúbito external e vai levantar. Né? Eu acho que no meu trabalho a gente não notou tanta ataxia, né? Porque não Nada, foram né? exatamente, porque não foram períodos muito longos, É. né? Então acho Não, mas que foi 90 minutos, né? De anestesia, né? 1h30. Então não é tão curto assim, né? É, mas eu acho que sim, a partir do momento que começar a utilizar, né, por tempos mais prolongados, né, a chance de ter uma ataxia é grande, né? Então aquele animal que, sim, ele vai acordar mais preguiçoso, mas ele pode ter uma dificuldade em demorar mais tempo para ter uma deambulação normal, né? Ele fica em pé, mas vai demorar mais tempo aí para você conseguir tirar ele de dentro da sala de recuperação, né? Ele Tá. ficar bem firme. Eu acho que pode. Sabe que eu estava assistindo eu assisti 2 lives do Flávio,
que está lá em Guelph, né, no Canadá. Uhum. Ele está fazendo residência lá, e que eles usam DEX também em todos os procedimentos. Eles usam a mesma taxa que você fez no seu trabalho, que é 2 microgramas quilo-hora. E eles falaram que eles usam em todos, eles não percebem ataxia. Os Ataxia. cavalos acordam, beleza, sem nenhum problema. Não é o que eu percebo, tá? Eu vejo, assim, quando eu uso DEX, eu vejo mais ataxia do que quando eu não uso a DEX. Só que talvez alguma coisa faça sentido o que eles estão falando e eu preciso olhar essa DEX com os olhos menos críticos, talvez, porque o clearance da DEX é muito alto no cavalo. Muito alto. O cavalo elimina a DEX muito rápido. Ela tem um volume de distribuição muito baixo, que permite a gente fazer doses tão baixas assim dela, né? Então, menor volume de distribuição, dose menor, e tem uma distribuição, um clearance dela que é muito, muito rápido, realmente. Faz todo sentido o que eles estão falando do ponto de vista farmacocinético. Infelizmente, no dia a dia, na rotina, não é bem isso que eu tô percebendo. As minhas recuperações ficaram um pouquinho mais lentas e às vezes um pouquinho. Aquele cavalo que normalmente levanta na primeira tentativa, às vezes ele está demorando um pouquinho mais para levantar do que quando eu não utilizava a DEX na minha rotina. Tá? Mas assim, ó, se for comparar com os outros Alpha 2, não tem como chegar perto, né? A Deto, por exemplo, ela tem um clearance muito baixo, né? Até por isso que a detomidina tem um efeito mais longo do que a xilazina, né? Porque o clearance dela é mais baixo, né? Ela até tem um volume de distribuição pequeno, mas um clearance muito pequeno. A xilazina, ela tem um volume de distribuição muito grande. Por isso que a gente precisa usar dose tão alta de xilazina, né? A gente usa lá meio miligrama, 1 miligrama por quilo de xilazina, e de Deto a gente usa 20, 40 microgramas por quilo, né? Quer dizer, a dose é diferente, porque o volume de distribuição da xilazina é muito grande no cavalo. Mas o clearance dela é melhor do que o da Deto, por isso que ela dura tão pouco. A gente faz uma dose muito alta e ela dura tão pouco, né? Por isso que às vezes é até mais interessante fazer a infusão de xila do que fazer a infusão de Deto, já que esse clearance é realmente maior, né? E os alfa-2 agonistas, eles funcionam eles normalmente são trabalhados num modelo bicompartimental no cavalo, né? Não tricompartimental, quer dizer, eles nem têm tanta deposição assim, né? É mais o clearance que vai ter efeito. E por isso que Deto não é tão legal para infusão, a xilazina um pouco mais interessante, e a Dex é o alfa 2 da infusão. Por isso que a gente tem que fazer Dex na infusão contínua. Sim. Beleza. O professor já comentou, né, mas não sei se queria falar mais alguma coisa, né, em relação à monitoração do plano Antiva, né, comparando, né, ativa com a inalatória, né, com como fazer essa avaliação na rotina, as diferenças aí que a gente pode encontrar. Legal. A gente tem a gente fez um trabalho que foi mestrado do Duze, né? Que a gente usou BIS no cavalo, né? Então a gente fez a avaliação do plano anestésico através do BIS e a gente pôde comparar bem o Propofol com o ISO ali, né? E uma coisa que a gente percebeu nesse trabalho é que os cavalos que a gente anestesia com o Propofol, e que a gente fala que parece que estão num plano mais superficial, eles têm um BIS menor do que o que a gente faz com o ISO, que parece estar num plano mais profundo. Né? Então, até a gente nem consegue ver muita diferença de BIS no cavalo com Propofol entre plano superficial e profundo. Né? Fica tudo meio parecido assim com o BIS mais baixo. E com a inalatória a gente percebe, né? Aquele cavalo que a gente avalia clinicamente mais profundo, ele tem BIS mais baixo. E aquele cavalo que a gente avalia como está mais superficial, ele tem BIS mais alto, né? Então a gente consegue ver essa diferença no cavalo. Então, assim, ó, não significa que porque a gente está vendo o cavalo piscar com Propofol, que ele realmente está no plano superficial, tá? Provavelmente o nível de inconsciência desse cavalo com Propofol é maior do que com o BIS, mas ele basicamente ele pisca. E como reflexo palpebral na inalatória é o principal ponto para a gente avaliar plano anestésico, né? A gente acaba ficando meio
meio perdido, né? Porque o cavalo pisca. O cavalo pisca, mas ele tem que estar com o olho rotacionado e ele tem que diminuir bem o reflexo anal. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: olha o ânus, né? Se você olhar o ânus e conseguir ver mucosa retal, tá relaxado, fique tranquilo. Uhum. Se o cavalo tiver reflexo anal muito presente, assim como ele pisca muito forte, ele também tiver reflexo anal muito presente, que o plano está superficial, né? Então, a gente faz tudo uma relação. Rotação do globo, tem que estar com o olho rotacionado, tem que ter reflexo palpebral leve, ele é presente, mas ele tem que estar diminuído, ele tem que ter redução do reflexo anal, né? E não pode ter nistagmo. Isso foi uma coisa no trabalho do uso que a gente percebeu, que o cavalo o cavalo normalmente ali, esse no Propofol fica com valores de bis ali entre 60 e 65, né? Cavalo anestesiado. Uhum. E ele vai apresentar, deixa eu até dar uma colada aqui, tá? Quais são os valores de bis que ele vai apresentar? Aqui, ó. Ele vai apresentar com o Propofol despertar anestésico com um valor de bis de 75, que é quando ele começa a ter nistagmo. Então, o nistagmo diz que o bis dele está por volta de 75, né? Enquanto o cavalo anestesiado com um Propofol num plano médio está por volta de 60 de bis, né? Então, o bis funciona de uma maneira segura, mas basicamente, então, o que a gente tem que entender é o seguinte, que esse cavalo anestesiado com Propofol, ele não pode ter nistagmo. Teve nistagmo, errou, tem que fazer um bolos, né? Uhum. Basicamente isso. Olho rotacionado, reflexo palpebral leve, reflexo anal leve, sem nistagmo. É isso que a gente quer, um plano adequado de anestesia com Propo. Beleza. E ventilação? Precisa ventilar um cavalo quando a gente faz estiva? Precisa ventilar qualquer cavalo na mesa cirúrgica. Qualquer cavalo. 100%. Pois na mesa ventila, 100%. tá? Não importa Uhum. se é inalatória, até assim, ó, eu vou dizer, pior com a inalatória do que com ativa. O Propofol faz mais depressão respiratória, tá? Então você tem uma Uhum. diminuição de amplitude respiratória, uma diminuição de frequência respiratória com o Propofol, o que pode levar a uma hipercapnia. A inalatória faz mais hipóxia do que o Propofol, tá? Então, Uhum. que é pior. Para a gente vai ser pior o cavalo Sim. ficar hipóxico do que ficar hipercapníco, né? Por aquelas questões de shunt e tudo mais, tá? Exato. Então, pior que inalatória. Colocou na mesa, tem que ventilar, é necessário, tá? Você não consegue manter o cavalo, principalmente em decúbito dorsal. Até decúbito lateral você consegue fazer procedimentos curtos, mas em decúbito dorsal você não consegue manter o cavalo saudável adequadamente, como a gente quer na mesa, sem colocar na ventilação. Então, o cavalo na mesa precisa ventilar, tá? E manter uma FO2 mais baixa. Tentar evitar o oxigênio a 100%, né? Deixar lá Uhum. para fazer oxigênio 100% em casos de hipoxemia grave, né? Vamos Sim. tentar baixar esse FO2, fazer 50%, 60% de oxigênio só. Tá? Beleza. Tranquilo. Professor, obrigado. Eu acho Acabou? que já estamos chegando na nossa hora, né? 11h20 já, senão daqui a Nossa pouco senhora, passou rápido. já O pessoal passou tem rápido. perguntas aí? Será que tinha mais perguntas do pessoal ali? Tem bastante Deixa... coisa, né? Tem, Mas vamos teve fazer o bastante, seguinte: bastante é, pergunta. eu tô vendo com algumas perguntas ali que não são relacionadas à ativa, né? Então vamos deixar Aham. passar isso aí, porque não faz parte da nosso trabalho. A gente tenta responder todas essas perguntas aqui depois de alguma forma lá no Instagram. Tem bastante pergunta, né? Muita coisa aqui Aham. que a gente deixou, acho que a gente passou, mas a gente responde lá pelo Insta, lá, deixa algumas respostas lá, tá? Obrigado a todo mundo que fez perguntas aí. Exato. É, quem tiver, né, interesse, né, que quiser se aprofundar em Tiva, né, a gente tá com algumas vagas remanescentes ainda para o curso de avançado de Tiva, né, devido a essa pandemia, alguns participantes acabaram tendo que ir transferindo ou acabar cancelando as inscrições e isso algumas novas vagas foram abertas, né? Então ele vai ter início aí no dia 11 de julho,
né? O curso letivo aí com duração de 4 módulos, né? Então, 4 meses. Então, quem tiver interesse, só mandar mensagem aí no Instagram da Criativa, que daí a gente entra em contato, tudo certinho, para passar as informações. Na Beleza? verdade é choro isso, né, Gui? Porque a gente vai estar com duas Exato. turmas simultâneas, né? Nós Então vamos tem estar com duas turmas simultâneas. Uma está a turma fechada. que ia começar em março, vai começar também em julho, e Uhum. na semana seguinte começa a segunda turma, e essa segunda turma que tem vagas ainda, né? Exatamente. Exatamente. O pessoal quer fazer muita coisa aí. Então, quase 40 pessoas já para fazer os cursos aí. Exato. Não dá para juntar tudo, né? Porque esses cursos a gente tem que trabalhar com turma pequena. Uhum. Não dá para juntar as duas turmas, por isso que decidimos fazer duas turmas ali, né? Exato. Senão a prática acaba ficando muito tumultuado, acaba que ninguém consegue prestar atenção e não consegue fazer e sair fazendo, né? Então, o intuito aí são turmas pequenas para o pessoal realmente colocar a mão na massa. Isso aí. Beleza? Legal. Legal, isso aí. E a gente tem também na quarta-feira agora, né? Tem na sala de aula com o Ricardo Villani, né? Exatamente. Vamos ter o Na semana. nosso segundo episódio ali Exato. Semana que nessa vem, então, série, tem né? o segundo episódio na sala de aula com o Ricardo Villani. Isso Né? aí. E Então, vamos falar de cetamina. exatamente. Ketamina aí Cet- para a galera. cetamina é nosso tempo, né? Vamos falar tanto do efeito dela na dissociação quanto o efeito analgésico da cetamina, né? E vamos Uhum, abordar bastante farmacocinética da cetamina, que é uma coisa que ainda é um pouco nebulosa na ciência ativa. uhum. Isso aí. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, dúvida dos cursos ou alguma dúvida que ficou na live aí, pode mandar mensagem no direct, tá? Que a gente vai tá respondendo aí, entrando em contato. E, professor, quais as expectativas aí para o fim da quarentena? Quando que você acha que acaba tudo isso? Ah, cara, tá difícil, né? A gente está, infelizmente, vendo uma liberação, né? O pessoal, comércio abrindo. Hoje aqui em Curitiba já anunciaram as medidas para abertura dos shoppings de novo. Só que morreu mais de 1.000 pessoas hoje aqui, né? Então, Uhum. aqui no Brasil, né? No Curitiba tá Brasil, tranquilo, aham. mas ó, a gente tá fazendo uma liberação numa hora que não é para liberar, né? Um descaso muito grande com a vida que está sendo realizado, né? Inicialmente só pelo governo federal, agora também os governos estaduais parece que estão perdendo a luta contra a vida, né? E é o que a gente tá, tá percebendo, é muito triste isso, né? Tô um pouco desiludido com essa reação. As pessoas estão saindo, não estão respeitando, né? Enquanto isso, um monte de gente morrendo. Principalmente o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que tem muita mortalidade. Cuidado muito grande, né, gente? Não dá para bobear. Eu vi ontem, fizeram o feriadão lá em São Paulo e não passou de 60% a taxa de pessoas que estão reclusas em casa, né? Quando tinha que ser superior a 65%. É uma pena Uhum. isso, cara. Eu estou muito desconfiado com tudo. E somando ao fato que lá na China já está tendo uma segunda onda de infecção, né? E as pessoas que pareciam que teoricamente estariam imunizadas não estão imunizadas. Não sei, tem gente falando aqui de voltar só no ano que vem, cara. Eu estou ficando muito preocupado com isso. E eu acho que é Sim. isso. Nós somos o epicentro do mundo agora de coronavírus. Eu acho que se a gente não tomar cuidado, vai demorar muito para voltar mesmo. Aham. Tem Uma pena, que. uma pena. Não estou muito animado com isso, não. Sim, eu também não. Então, mas, né, não. Vamos fazer a nossa parte, né? Então, Fazemos a nossa fiquem parte, em né? casa, ficamos em casa, É né? isso aí. Só em Quem casos puder, fique aí em casa, né? exato, de extrema necessidade para sair e se precisar sair, use máscara, né? É, isso aí. Beleza? Gente, então essa live ela vai ficar disponível, tá, nos canais da Criativa e da Anestesia Animal e também no Netflix aí em podcast. Beleza? E o próximo sextou, professor? O que vai ser? O que teremos pro próximo sextou? Cara, vamos lá. O, assim, ó, é um outro tema. Eu não sei se você sabe, né? Não sei quantas pessoas estão Sim. aqui que sabem disso. Eu tô fazendo uma faculdade, né?
à noite. E as aulas estão sendo EAD, né? Então, eu continuo com a minha faculdade. E eu tenho estudado muito empreendedorismo, fomento financeiro, nessa situação. E então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma live sobre o negócio anestesia veterinária, né? Vamos até, com a ajuda do Lucas, da Anestesia Animal, né, que é um empreendedor da anestesia veterinária. A gente vai trabalhar com esse empreendedorismo na anestesia, a gente vai trabalhar com investimento para anestesia, comparar com outros tipos de investimento, e tentar transformar o trabalho das pessoas, o trabalho dos anestesistas volantes em negócio, né? Já que a gente está trabalhando aí, e uma coisa que a gente não sabe fazer, né? Nós somos veterinários, nós somos anestesistas, não entendemos nada de negócio, né? Então a gente vai abordar isso, tá? O negócio, anestesia veterinária, junto com a anestesia animal, né? Junto com a empresa anestesia animal, e a gente vai trabalhar com isso, com empreendedorismo, com planos de negócio. Essa que é a ideia, dar uma chacoalhada no mundo aí. Não é uma live de autoajuda, não é uma live não é um coaching, não é isso, né? Tentando jogar algumas noções de negócio pro anestesista, tá? É isso aí. Tomara que dê certo. Tomara que seja legal pro pessoal aí que está trabalhando com isso, né? Para ganhar mais dinheiro, né? Exato. E é fundamental, né? Porque uma grande parte, né, do pessoal que trabalha com anestesia faz volante, né? E tem que saber certinho como cobrar, o que fazer, como levar Uma o das coisas, negócio, né? uma das coisas que a gente até falou isso, né? Que é a forma de comprar, né? Exato. A forma de comprar os anestésicos, a gente vai tentar dar uma ajuda nisso, né? Como que a gente Uhum. pode fazer para fazer essa compra aí, essa compra ser mais baixa do que um valor mais baixo do que o pessoal está pagando normalmente, né? Sim, Atualmente. é isso aí. Não, mas vai ser legal, vai ser interessante, vai ser bem produtivo. Professor, muito obrigado pela participação aí nessa live aí, falando um pouquinho de Tive em Cavalos, né? Acabou falando o triplo que eu. Pô, você quer falar mais que eu? Tá difícil também, né, cara? Não, aí não dá, né? Aí não tem como. Mas pro próximo sextor eu já te devolvo o posto. Vamos ver o comentário do pessoal, ver se eles querem você. Vixe Maria. Vamos lá, gente. Comentem depois ali, vamos ver que a opinião aí de todo mundo. Mas, professor, mais uma vez, obrigado. Obrigado aí pela participação, né? E por toda a ajuda e moderação aí que você tem feito aí nas lives da Criativa. Eu agradeço demais, agradeço por ter hoje participado aqui como entrevistado, né, praticamente. Agradeço a oportunidade de eu estar preenchendo aqui minha quarentena e conversando com os nossos colegas nos programas, né, nos dois programas. Agradeço a todo o teu esforço e a possibilidade de a gente poder fazer na sala de aula também, né? Sim. Os dois programas realmente me enchem de prazer fazer isso. É o momento mais feliz que eu estou tendo na quarentena, né? Então, espero que a gente não pare por aí, que isso tenha vida longa. Eu agradeço muito toda a dedicação, teu esforço, da Fernanda, do Lucas, né, para que a gente possa tornar isso uma realidade para a gente. Então, só tenho que agradecer. E também, é claro que a gente só tem feito isso porque o pessoal tem curtido, tem participado, né? Então, eu agradeço Uhum. também toda a participação do pessoal. Beleza. Gente que agradece. Gente, obrigado aí pela participação de todos. Ah, uma coisa importante, vai ter pós-live? Vai ter pós-live? Minha cerveja não acabou ainda aqui, cara. Acho que sim, né? Então vai ter, né? A minha também não, então vamos ter que Então, terminar. beleza. Daqui a pouco a gente volta a conversar lá no Insta. Fechou, então. Gente, muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Né? As perguntas aí que ficaram sem resposta, vamos tentando responder aí durante a semana. Se quiserem, mandem no direct ali do Insta pra gente, que a gente vai respondendo aí
no decorrer da semana. Beleza? Obrigadão, gente. Um bom final de semana para todo mundo aí. Um grande abraço. A Nestflix apresentou Sextou com a Criativa. Obrigado por assistir. Siga nosso Instagram para mais novidades. @CriativaVet.